Imagine você, trabalhador, ser revistado ao chegar ou ao sair da empresa. Olha só, uma funcionária de um supermercado aqui de Salvador, Silvana, conseguiu na justiça o direito a uma indenização por danos morais de R$ 5.000, exatamente por conta disso, porque era revistada na cintura, no tornozelo e também porque tinha a bolsa revistada todos os dias. Sobre esse assunto, a gente vai esclarecer tudo agora com o juiz do trabalho, doutor Rodolfo Pamplona. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Ricardo. É um prazer novamente voltar aqui. Prazer é nosso. Doutor, a gente viu aí esse caso, né? E fica essa questão, até onde pode ser feita essa revista, né? Se a pessoa chega no trabalho, vai com uma bolsa ou com uma mochila, o patrão tem direito de abrir essa bolsa, essa mochila? Silvana, Ricardo, esse tema é um tema importantíssimo, é um tema extremamente atual e polêmico. É preciso perceber que, na verdade, a lei tem apenas uma única previsão de restrição de revista, que é para a mulher, na parte da proteção da mulher. Mas é óbvio que essa restrição não é a da revista íntima, que essa proibição não se limita a ela. É preciso compreender que, na verdade, há toda uma discussão sobre o confronto entre o direito de propriedade do empregador e o direito à intimidade do empregado. E revistar simplesmente pelo alvedrio, pela vontade do empregador, isso não é possível. É preciso que haja uma justa suspeita e, nesse caso, esta atividade é do Estado. Ou seja, que se havendo uma suspeita, que se convoque a autoridade policial, que verifique, se apure. E não tomar todos os dias como se houvesse uma violação assim, da presunção de inocência. Doutor, há um artigo na CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, que proíbe a revista íntima às mulheres, como o senhor já falou. Sim. Isso se estende também aos homens, quer dizer, os homens também não podem ser revistados no ambiente de trabalho? Perceba, se a norma fosse, a lei fosse, o sentido da norma fosse só e somente só proteger da revista íntima às mulheres, ela seria inconstitucional, porque violaria a ideia de igualdade de homens e mulheres. É claro que o bem a ser protegido é a intimidade. Perceba, existem alguns tipos de revista. A revista íntima, que é a revista que vai ter a desnudar a pessoa, tirar parte de roupas, mostrar parte de roupas. A revista pessoal, toque, sem esse tipo. E a revista de objetos. As três são, numa atividade, literalmente, algo que restringe a intimidade do indivíduo. E parte do pressuposto que o indivíduo já é um ladrão, está sendo acusado de quê? Então perceba que, se no passado houve alguma tolerância, alguma aceitação disso, hoje há uma tendência jurisprudencial, porque, perceba, essa é uma matéria que não temos uma disciplina legal específica para todos, né? Há uma tendência a ser cada vez mais restritivo. Agora a gente está recebendo perguntas aqui, doutor, por e-mail. Tem aqui uma pergunta de Salvador, a pessoa não se identificou. Todas as empregadas do restaurante aqui que trabalham são proibidas de usar bolsas. A patroa presenteou, né, as funcionárias com sacolas de tiracolo, né, aquelas sacolas plásticas transparentes, para fiscalizar a gente. Ela pode fazer isso? Perceba, a ideia é criativa, não se pode negar. Mas é preciso perceber que você não pode deixar de levar em consideração os efeitos disso fora do ambiente de trabalho. Você está com uma sacola transparente, quando você vai na rua, está lá sua carteira, está lá um bem pessoal, está lá seu celular. Ora, isso é algo que pode limitar a liberdade do empregado. Perceba, revista, não. Imaginar que, nesse caso, há uma presunção de que todos os empregados vão roubar, vão furtar, vão subtrair indevidamente, é algo que é um exagero, é quase uma paranoia. Mais uma pergunta que chega para a gente, doutor, aqui no monitor, é o Silas de Santa Luz, lá no interior. Trabalho numa mina que explora ouro e minério de ferro. Todo dia, logo após o expediente, antes de batermos o ponto, temos que fazer uma fila para que os seguranças revistem um por um. Só as mulheres não são revistadas. A empresa tem esse direito? Silas, amigo Silas, você que está nos ouvindo, que fez essa pergunta importantíssima. Olha só, a lei proíbe a revista íntima de mulheres, está lá escrito. Mas perceba, isso não é algo que deve ser interpretado de forma limitada. Não é óbvio que revista íntima não pode ser feito de quem quer que seja, salvo por determinação judicial ou por autoridade policial numa investigação. Nesse caso, por seguranças também não? Não, também não. Perceba, aqui são as seguranças, uma iniciativa privada que agora eu vou restringir, não. Se há que fiscalize, que coloque câmeras, que utilize outras formas não invasivas. Nós temos que perceber que a intimidade do indivíduo é algo que deve ser respeitado. Não é porque algumas pessoas praticam atos ilícitos que todas têm que pagar o
o preço de ter a sua intimidade violada. A gente tem mais uma pergunta aqui de Camaçari, está aqui na tela, é o Charles. Sou funcionário de uma empresa petroquímica. Aqui, ao chegar e ao sair, o trabalhador tem que passar pelo raio-x, um equipamento parecido com aquele que tem no aeroporto. Chamamos de corredor polonês. Isso já não caracterizaria aí um abuso, doutor? As pessoas são realmente muito criativas, ninguém pode negar. Mas perceba, essa é uma situação que não é invasiva. Se é algo que é exigido genericamente de todos os empregados, porque determinar, ora, somente esses empregados, sim, ou somente, aí poderia ser discriminatório. Mas perceba, se é algo que não é invasivo, o indivíduo não tem que se desnudar, o indivíduo não tem que revelar sua intimidade, mas apenas passar por um determinado caminho, por cautela, por uma proteção, aparentemente isso por si só não é abusivo. Se houver distorções na utilização, aí sim. Doutor, mais uma pergunta aqui. Pois não, esse querido. assunto é muito interessante. É Olha só, sensacional. olha. Salvador, eu e mais 5 colegas somos vendedoras de uma joalheria. Quando saímos do trabalho, no fim do dia, cansadas e com pressa, somos obrigadas a esvaziar nossas bolsas numa bandeja. Não satisfeita, a supervisora, usando luva cirúrgica, fuça todos os espaços das bolsas. São 10 minutos de humilhação e ainda por cima somos proibidas de falar sobre isso. Como posso denunciar esse absurdo sem me prejudicar? Sem sombra de dúvida, DAU, eu quero lhe dizer que eu me solidarizo aqui com essa situação e você tem, sem sombra de dúvida, aí a atuação da Superintendência do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, onde você pode fazer denúncias, inclusive anônimas, para que possam apurar isso. E, obviamente, você terá sempre a Justiça do Trabalho à sua disposição se houver a necessidade de uma reparação pela via judicial. Essa pessoa deve ir até a Justiça do Trabalho? Não. Essa pessoa pode fazer uma denúncia à Superintendência do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e Emprego, ou ao Ministério Público do Trabalho, para que possa apurar, verificar essa situação e aí tentar resolver isso na relação jurídica material. Resolver isso ainda na relação, para que ela não perca o emprego, para que não tenha, para que possa criar uma cultura e uma mentalidade de proteção da intimidade dos trabalhadores. Tá bom, doutor. Obrigado mais uma vez pela presença, pelas informações aqui, tá? Tenha um bom dia. Bom dia, doutor.